possível a guarda unilateral de uma criança ou de um adolescente? Em casos de violência doméstica, existe a possibilidade da guarda unilateral? Se uma das partes não quer exercer a guarda, se esse genitor ele é totalmente ausente, a mãe consegue a guarda unilateral na justiça? Sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Mayara Brasil, eu sou advogada de Direito das Famílias e especialista em Direito da Mulher, e aqui no YouTube eu democratizo conhecimento. Então já se inscreve, deixa o seu curtir nesse vídeo para a gente não se perder aqui nessa internet gigante de meu Deus. Para iniciarmos esse tema da guarda unilateral, a gente precisa entender que no Brasil, a guarda compartilhada é a regra, tá? Eu não vou expor muito aqui sobre como funciona a guarda compartilhada na prática. Isso é tema de um outro vídeo que eu tô deixando o link na descrição aqui para você assistir depois que você terminar de assistir esse vídeo, tá bom? Então, levando em consideração que a guarda compartilhada, ela é a regra, porque entende-se que para o desenvolvimento mais saudável da criança, é interessante sim que ambos os genitores, né, o pai e a mãe, eles desempenhem essa guarda de forma ativa na vida da criança. Existem, obviamente, algumas exceções a essa regra. E é sobre isso que nós vamos conversar, tá? Então, quando você consegue a guarda unilateral? O primeiro cenário que eu quero trazer com você é quando uma das partes, o pai ou a mãe, não quer desempenhar a guarda compartilhada. Então, separou, não quer a guarda, tá? Dessas crianças, se vira aí com você e resolve. Então, nesse caso, que o pai, por exemplo, não queira desempenhar a guarda compartilhada, ele não será obrigado a desempenhar essa modalidade de guarda. Como que ele pode declarar isso? Ah, ele mandou um WhatsApp, está suficiente? Não. Isso precisa ser demonstrado na justiça, tá? Então, ele pode ali, num acordo com você, colocar que vocês decidem pela guarda unilateral para a mãe, ou, sendo acionado, ele vai dizer, realmente eu não quero a guarda, tá? Pode ficar aí e resolve do teu lado. Então, isso precisa ser documentado. Mayara, eu não tenho isso, eu tenho áudios, eu tenho mensagens, isso serve de alguma coisa? Obviamente, isso poderá servir como uma espécie de prova no processo de fixação de guarda unilateral, tá? Mas ele ter mandado um áudio, uma mensagem, ou você ter gravado uma ligação dele dizendo que não queria a guarda compartilhada e no processo ele traz uma conversa diferente, não significa que aquela mensagem que você tem vai determinar totalmente as coisas. Precisará ser analisado todo o contexto. Um outro caso é quando é judicialmente comprovado que este genitor não possui condições de desempenhar a guarda dessa criança. E aqui eu tô falando do genitor, porque obviamente a maior parte de quem me assiste aqui são mulheres, eu tenho essa especialidade em advogar para mulheres, mas isso vale também no caso contrário. Se o pai comprova que a mãe, que a genitora, não tem condições de desempenhar a guarda, ele consegue sim a guarda unilateral, tá? E quais seriam esses casos? Um pai, por exemplo, que tem muitos problemas com álcool e coloca em risco a vida dessa criança, um pai que tem problema com droga e coloca em risco a vida dessa criança. Então perceba que isso, na maioria das vezes, está muito relacionado ao fato deste genitor trazer risco para a criança. Por quê? Quando a gente fala de processo de guarda, o que é o mais importante? O melhor interesse dessa criança e desse adolescente. É isso que o judiciário tenta proteger. Então, se comprovado que esse genitor, ele não sabe cuidar nem dele, que dirá de uma criança, pode sim ser determinado a guarda unilateral. Um outro caso em que nós já temos algumas decisões, algumas jurisprudências nesse sentido, é quando o grau de litigiosidade do pai e da mãe é
tão grande que eles nunca conseguiriam compartilhar a guarda. Porque o que é esse compartilhamento? É o compartilhamento da gestão da vida dessa criança, da tomada de decisão. Então, vamos decidir juntos qual escola essa criança vai estudar, vamos decidir juntos qual tarefa extracurricular essa criança vai fazer, qual médico essa criança vai passar, qual tratamento ela vai fazer se eventualmente for necessário. Então, esse tipo de coisa que é compartilhado. Agora, se esses dois pais eles não têm a menor condição de conversarem, de chegarem em um acordo sobre a escola, por exemplo, fica muito difícil a gente pensar numa guarda compartilhada, não é mesmo? Por quê? Não chegaram num acordo. Quem resolve? Precisa judicializar. Então perceba como é totalmente inviável que judicialize-se toda e qualquer questão da vida dessa criança. Tá? Então, essa é uma corrente, já existem jurisprudências nesse sentido. Por óbvio, existem pessoas que defendem ferrenhamente que não é possível, que mesmo nesses casos de litigiosidade extrema, tem que compartilhar a guarda, mas, pessoalmente, discordo. Eu realmente entendo que se não há condições mínimas de um respeito, né? Se essa litigiosidade é muito grande, não tem como a gente realmente compartilhar a guarda. O que a gente percebe na prática, né, da atuação ali da advocacia, é que muitas vezes essa guarda compartilhada, ela é mais uma forma de perpetuação de violências, perpetuação de brigas e de um cenário que em nada beneficia as crianças. Então, se a gente está falando da preservação do melhor interesse da criança ou do adolescente, isso não está rolando nesses casos. Um outro cenário em que é possível a guarda unilateral, e aqui a gente tem um avanço legislativo muito grande, é a guarda unilateral para casos em que existe violência doméstica. Isso é muito novo, tá? É uma lei de 2023 que trouxe essa atualização no Código Civil quando a gente fala de guarda compartilhada. Então, como exceção, os casos de violência doméstica. Então, ou que exista ali a possibilidade, a eminência de uma violência doméstica. Então, aqui, perceba que não é preciso nem mesmo um processo criminal. Não é preciso uma condenação. Existindo um histórico, existindo uma denúncia, existe sim a possibilidade de que se brigue, de que se batalhe pela guarda unilateral. Obviamente que não vou mentir que existiu uma violência doméstica para conseguir a guarda unilateral, né? As coisas elas precisam ser robustas, e especialmente quando a gente pensa em leis muito novas, onde a gente ainda não tem uma vasta jurisprudência sobre isso, obviamente, se você vai levar isso para o seu processo, você precisa provar. Mesmo que não seja ali, que não esteja escrito na letra da lei que precisa ser comprovado, você precisa trazer algum tipo de prova, né? Seja através de foto, de vídeo, de um boletim de ocorrência, de um processo crime. Quanto mais você conseguir comprovar a existência dessa violência doméstica, dessas ameaças, dessa eminência de um crime, melhor para o seu processo, obviamente. E quando a gente fala também sobre guarda unilateral, um caso em que a guarda unilateral também acontece é para casos em que existe a condenação pela lei da alienação parental. Então, perceba que eu não falo nem comprovação, porque eu não acredito na existência de alienação parental. Inclusive, tem uma aula longuíssima aqui no canal, que eu deixo o vídeo aqui também na descrição para você assistir depois, onde, juntamente com 2 colegas, um psicólogo e uma advogada, especialistas também nessa área de alienação parental, nós discorremos sobre o porquê não existe alienação parental e sobre o porquê essa lei deveria, inclusive, ser revogada, tá? Mas a gente precisa entender que hoje, no texto da lei de alienação parental, existe que, em casos de alienação, pode sim acontecer a reversão da guarda. Né? Então, aquele genitor que não morava com a criança, que acusa a mãe de praticar alienação parental, essa mãe pode perder a guarda em casos mais extremos para esse pai. Então, é preciso sim tomar muito cuidado com isso, porque a lei ainda está vigente.
Então, tenha sempre uma advogada da sua confiança, para que você não tome atitudes relacionadas à convivência do pai com essas crianças sem saber, de fato, todos os riscos envolvidos. E aqui, quando a gente fala de convivência, é preciso ressaltar que, mesmo com a guarda unilateral, o direito à convivência, ele existe, tá? Então, a guarda unilateral, ela não está relacionada ao fato de que esse genitor nunca vai ver a criança. Não! A convivência, ela existe da mesma forma como na guarda unilateral. Para suspender a convivência é um outro cenário. Então, ali, em casos mais graves, em que estar 2, 3, 4, 5, 10 dias com esse pai representa muito risco para essa criança, então a gente pede a suspensão do convívio. Mas a guarda unilateral por si só não anula o direito do genitor de conviver com essas crianças. Então eu espero que tenha ficado claro para você como funciona a guarda unilateral, quais são os casos em que é possível batalhar judicialmente por uma guarda unilateral. Se ainda restou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu terei o maior privilégio em te responder. E não esquece, deixa o seu curtir aqui embaixo, coloca um comentário para mim, porque não te custa nada, mas ajuda bastante a informação desse vídeo a chegar em outras mães e a gente democratizar realmente o conhecimento com o maior número de mães e mulheres possíveis. Um beijo para você, até o próximo vídeo, tchau, tchau!